Bem, queridos, no capítulo 1, de 1 a 11, nós vimos os questionamentos de Judá, vimos que Judá seria castigado pelos caldeus. E do versículo 12 ao 17, nós vamos ver um Abacuque com um dilema aqui. Nós vamos ver um Abacuque que ficou espantado com essa revelação de Deus que o deixou perplexo. Tá certo? Deixou ele até meio desorientado, né? A todos levanta o inimigo como um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Quando eu vejo um Abacuque aqui do 12 ao 17 espantado, eu digo que ele começa se queixando do pecado do seu próprio povo. Mas ele recebe uma resposta de Deus de que ele sabia que o povo da Caldeia era ruim, que era um povo que ia usar de iniquidade. Um povo, quando você olha o versículo 12 e 13 aqui, que Deus é eterno, que Deus é maravilhoso. E como é que um Deus tão santo como Deus poderia aceitar a injustiça da Babilônia e que essa injustiça da Babilônia fosse instrumento de julgamento aí contra Judá, né? Aí era preciso que o profeta ele se lembrasse de pelo menos dois fatos: de que Deus já tinha usado outros instrumentos para disciplinar, para instruir pedagogicamente o seu povo. Deus já tinha usado guerras, Deus já tinha usado calamidades naturais, Deus já tinha usado a pregação dos profetas, mas eles não deram ouvido. E muitas vezes Deus usa tantas coisas para querer nos avisar e a gente não dá valor. Ele tem que usar métodos mais drásticos para trazer a gente de volta para a retidão do caminho. Uma outra coisa que Deus usa a iniquidade para provar o povo é que quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Quanto mais se é dado, mais se é cobrado. Judá sabia de que eles eram um povo de Deus. Mas os babilônicos, eles eram pecadores contumazes. Eles eram perversos, eles eram idólatras e não conheciam o verdadeiro Deus, o Deus vivo de Israel. Todavia, os judeus, eles afirmavam no coração deles que eles eram puros, né? Mas o pecado na vida de um cristão, meus irmãos, é muito pior do que o pecado na vida de um incrédulo. Então eu quero avisar para você, meu irmão, aqui da Primeira Igreja Batista, o pecado lá para eles tem um peso, mas para nós é muito mais pesado. A punição pode ser muito pior para nós, porque a nós é dada a palavra todo dia. Eu olho do 14 ao 15, você lê na sua casa, é por conta do tempo do vídeo. Por que Deus usaria um povo tão rebelde? Como é que isso é possível? Deus usar caldeus. Deus permitir que um povo fraco como Judá, apenas 2 tribos, pudesse ser invadida por uma tribo tão incauta, tão ruim. Abacuque diz que o povo de Judá era como peixinhos no mar. Eles poderiam ser fisgados e capturados em redes varredoras. É claro que os falsos profetas lá de Judá, não, isso não vai acontecer porque nós somos vitoriosos, tá certo? Se você ler Jeremias 6:14, Jeremias 8:11, Jeremias 14:13, eles disseram que essas palavras de julgamento não aconteceriam e acusaram Jeremias. E Jeremias está prevendo, e Abacuque também está prevendo. Da mesma forma que Jeremias, Abacuque prevê aqui. Durante 40 anos esse Jeremias prega
e o profeta adverte o povo de Judá e suplica, e ninguém se converte, e eles são todos levados lá para Babilônia. Aí do 16 ao 17, eu queria mostrar para você, do 16 ao 17, diz assim, para o povo, na parte do dilema do Abacuque. Por que Deus usa um povo de iniquidade? Por que Deus usa um povo cruel? Por que Deus usa um povo idólatra? A terceira abordagem que ele faz aqui, do 16 ao 17, é que Deus estava permitindo que um povo idólatra que adorasse outros deuses. E lá no versículo 11, cujo seu poder é seu Deus. Para os babilônicos, o seu poderio militar era Deus. Assim como para os capitalistas, o Deus é o dinheiro. Para o socialista, Deus é o Estado. E Deus fica escanteado. O verdadeiro Deus fica escanteado. Para os babilônicos, todo o seu poderio era o militar. Eles idolatravam muito a violência, tá certo? Como era possível Deus honrá-los e dar-lhes vitória sobre Judá, um povo que se dizia santo e tão pequenininho? Mas Deus estava preparando o seu julgamento, porque Judá era impenitente, era arrogante, orgulhosa, não queria se arrepender. Os babilônicos, eles acreditavam num panteão muito grande de deuses. Por exemplo, Bel era um deus dos babilônicos. Ele era o cabeça. Aí tinha o deus Anu, que era o deus dos céus. Aí tinha Nebo, o deus da literatura e da sabedoria. Tinha Nergal, o deus do sol. E havia também a feitiçaria que eles praticavam. Eles praticavam adivinhações. Eles usavam tudo isso. E eles eram ignorantes. E a grande pergunta do Abacuque: como é que o senhor vai permitir um povo que é agoreiro, que usa de feitiçaria para nos castigar, ó Deus? O profeta Abacuque, ele vai terminar aqui no capítulo 2, versículo 1, né, com o seu questionamento, o seu lamento, da seguinte forma, dá uma olhada: por-me-ei a minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que respostas eu terei à minha queixa. Bom, diante desses questionamentos do 12 ao 17, por que Deus usa um povo iníquo para castigar um povo que se diz santo? Por que Deus usa um povo impiedoso? Por que Deus usa um povo idólatra? A melhor coisa é se colocar na torre de vigia. É se colocar na torre de vigia. Eu quero concluir o capítulo 1 dizendo para você: o pecado não fica impune. Os judeus, lá daquela época, eles acreditavam que Deus estava com ele, para poder defender dos idólatras, dos maldosos. Em qualquer circunstância, eu creio nisso. Mas a gente não pode se esquecer de 1 Pedro 4,17. Dá uma olhada, 1 Pedro 4,17. Dá uma olhada em 1 Pedro 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Nós somos cristãos, então o julgamento sempre vai começar por nós. Sempre vai começar por nós. O primeiro capítulo, eu diria que existem algumas conclusões para nós aqui. Em primeiro lugar, o Deus Santo, justo, puro, ele castiga o pecado, seja individual, nacional, internacional, interdenominacional, o jeito que você quiser. O seu pecado, o Deus justo não vai deixar impune, não dá para colocar debaixo do tapete. O povo
se não andar conforme a vontade do nosso Deus, vai ser castigado. Em segundo lugar, Deus tem a resposta para os nossos problemas e as nossas perguntas. Ele sempre vai responder como respondeu para Abacuque. Só que a gente precisa considerar os atos divinos na história. Eu preciso ver o que ele fez lá atrás e como isso se aplica para nós hoje e durante a eternidade. Em terceiro lugar, dá a impressão aqui de que Deus está tardando muito. Mas ele tem um plano melhor, ele nunca chega atrasado. Ele tem os seus propósitos, o seu kairós, ele chega no momento. Até quando, Senhor? Deus faz tudo conforme o conselho do próprio coração de Deus, no tempo dele, na maneira dele, e para o bem da igreja, para o bem do servo de Deus, e para o louvor da sua própria glória, da sua soberania. Deus jamais fica em apuros ou é pego de surpresa. Ele tem tudo planejado. A gente precisa aprender a confiar num Deus que desde a antiguidade nós não ouvimos falar e nem com ouvidos nós percebemos um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse é o capítulo 1, meu amado. Eu espero ter colaborado com você no capítulo 1. Em breve, o capítulo 2. Que Deus possa te abençoar.